O vinho não é apenas uma bebida, ele é um código silencioso de poder que atravessou milênios. Por que esse assunto importa hoje? O vinho aparece em todas as narrativas importantes, políticas e sociais da história humana. Nesta aula você vai entender como e por que o vinho comunica poder e construções sociais, desde a antiguidade até as diplomacias em época moderna. Bem-vindo ao Baco Valley, onde o aprendizado, história e conhecimento constroem a verdadeira cultura vínica. Eu sou Daiane Casal, comunicadora e expert em cultura vínica. Nesta aula vou te guiar a entender como o vinho comunica poder, que é uma das vertentes desta bebida milenar. Para esta aula, eu preparei uma sequência de slides para que ela se torne muito mais pedagógica. Vamos iniciar aqui colocando a apresentação, onde eu vou abordar a vertente do vinho que fala de poder e a diplomacia. O vinho é uma linguagem silenciosa que praticamente moldou a história, porque esteve presente nela desde 8.000 anos. E ele é uma ferramenta de poder silenciosa, onde não faz força, mas se comunica como símbolo através dos rituais e da tradição. O vinho, como símbolo, ele comunica o lado civilizatório, o status social, o pertencimento e o poder. O vinho, nesse segmento poder e diplomacia, eu separei, analisando esta vertente do vinho, 4 fatos históricos importantes para que a gente consiga sobre eles e que você possa entender como é que o vinho comunica poder. Desde a Roma antiga, também vamos passar aqui pelo fato histórico, pelo Tratado de Matthew, na independência americana e também no último banquete de Windsor, famoso em dezembro de 2025. A Roma, na época do Império Romano, o Império Romano, na verdade, se tornou o maior império de divulgação da cultura vínica. E não era só um gosto pelo vinho em especial. O Império Romano, eles tinham o vinho não só como um símbolo de civilidade, mas como estratégia de poder e até de dominação de territórios. A cada novo território agariado ali para ao tamanho do seu império, eles usavam a cultura vínica como meio que uma espécie de dominação, ou seja, os principais soldados, os generais ganhavam terras e eram praticamente obrigados a plantar vites e a produzir vinho. Isso como uma ferramenta ali de dominação do território. Existem duas situações muito interessantes da gente avaliar na romanização feita pelo Império Romano, que é o lado da implantação da cultura vínica, a qual a gente conhece muito bem, mas também o lado do cristianismo. Então, essas duas ferramentas o Império Romano usou literalmente ali para deixar o seu legado nos locais onde ele ia anexando territórios. Na época que aconteciam os banquetes romanos, o vinho estava sempre presente como articulador ali das questões políticas, estratégicas. E sempre, óbvio, eram servidos melhores vinhos nesses banquetes, nessas mesas do imperador, dos senadores, enfim. Já no Coliseu,
onde aconteciam essas barbáries sanguinárias que nós conhecemos como fatos históricos, lá eles serviam e faziam também uma política diferenciada com a população através da implantação da política do pão e circo. Enquanto eles distraíam as massas, literalmente com essas barbáries, eles davam o pão, o trigo e, enfim, os cereais, e também davam vinho em quantidade até de qualidade duvidosa, onde essas pessoas perdiam literalmente a lucidez e os governantes conseguiam articular o que quisessem para colocar em cima das massas. Pelo visto, não mudou muito em pleno século XXI como é que funcionam as coisas. Mas essa é um dado importante da gente colocar aqui como uma alusão à própria época do que era e de como é. Então, nos banquetes romanos, onde estavam os imperadores, onde estavam os senadores, eram servidos os melhores vinhos, os mais nobres. Ali representava muita coisa. E no caso já dos coliseus onde as massas estavam os vinhos de volume, os vinhos menos qualitativos, vamos colocar dessa forma. Outra curiosidade para a gente estar aqui falando desta época antiga romana é que as mulheres não tinham voz. Não tinham voz política, não podiam fazer nenhuma articulação de nada, inclusive eram proibidas de tomar vinho. Dizem até alguns historiadores que o ato de beijar surgiu nessa época, que os maridos, quando chegavam em casa, iam conferir se a mulher tinha bebido vinho. E aí começaram o ato de beijar, para lá, na verdade, ver se tinha algum aroma, algum sabor ali a vinho. Isso é um dado curioso. Passando para um outro fato histórico, onde corrobora aí essa situação do poder utilizado pelo vinho como ferramenta, o Tratado de Matthew. O que aconteceu ali em 1703 entre Portugal e Inglaterra? Na verdade, foi assinado dois tratados, um de aliança militar, outro comercial, e ali um cenário de plano de fundo histórico que estava acontecendo era a Guerra de Sucessão Espanhola. Então, existia também uma rixa ali com a Inglaterra, que queria boicotar a França de uma certa forma, porque não estava concordando com o que a França estava fazendo nessa questão política da época. Então, fizeram uma articulação, um britânico chamado John Matthew fez uma articulação onde fez a questão da aliança militar era a Inglaterra proteger Portugal. E na questão comercial, onde a Inglaterra fornecia lã e entrava de uma forma super tranquila a lã inglesa dentro do território português, já Portugal fornecia o vinho do Porto, um vinho nobre, um vinho poderoso, para os ingleses, pagando um terço de impostos comparado ao que a França estava pagando na altura para entrar na Inglaterra com seu vinho. E na época era muito mais consumido o vinho da França. Enfim, aqui esse fato histórico que eu separei era para mostrar que não só como ferramenta de poder, mas sobretudo ligado nas questões das decisões da geopolítica, o vinho esteve presente. Há historiadores que fazem críticas dizendo que ocorreu ali incentivo até à desindustrialização de Portugal nessa altura, com esse tratado meio que controverso, vamos pôr assim. Já outros estudiosos relativizam e dizem que Portugal não tinha nem estrutura para fazer tudo isso, enfim, foi relativizando dois contrapontos perante a esse fato histórico que eu achei curioso quando estava estudando isso para partilhar com vocês. O terceiro fato histórico é a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 4 de julho de 1776. Importante ressaltar que Thomas Jefferson, terceiro presidente americano na altura, ele foi inclusive o idealizador ali do próprio tratado, o que ajudou a redigir literalmente o texto.
E ele era um profundo conhecedor e apreciador de vinhos qualitativos. Ele tinha aprendido essa arte literalmente quando esteve como embaixador um período na própria França. Então ele aprendeu que o vinho era algo estratégico e funcionava ali como uma linguagem literalmente cultural, símbolo de poder. Na altura da independência americana, a escolha pelo vinho madeira para fazer esse brinde não foi trivial e nem foi à toa. É que na altura, no século XVIII, o que que acontecia? A maioria do vinho consumido nas colônias americanas era o vinho madeira, porque era um vinho que suportava longas viagens marítimas, suportava ali as diferenças de temperatura, resistia muito mais e com isso era muito mais consumido. Outro aspecto é o simbolismo que o próprio Madeira representava na época ante os britânicos, porque a maioria do vinho Madeira era importado diretamente da ilha e não passava pelos tributos, pelos impostos dos cofres britânicos. E também a terceira e fundamental causa para a escolha do vinho Madeira é que grandes decisões são sempre literalmente seladas com bons vinhos. O quarto fato histórico ao qual eu gostaria de partilhar com você para que você pudesse compreender como o vinho é utilizado como linguagem simbólica de poder e sobretudo, envolto sempre da geopolítica e de decisões políticas e sociais importantes. Aqui no último dezembro de 2025 aconteceu a segunda visita de Estado do presidente Donald Trump à Inglaterra. Então, a realeza preparou todo o cenário para receber Donald Trump, para reforçar literalmente ali os laços transatlânticos dos acordos também econômicos e comerciais entre esses dois países. E, óbvio, que preparou um banquete alusivo a tudo isso em Windsor para que o mundo pudesse ver, literalmente. Então, cada objeto, cada prato escolhido, cada vinho comunicava algo. Eu vou me deter a falar aqui especificamente com o foco do olhar do vinho como simbolismo. Então, tudo isso, essa alusão toda, era como se fosse um manifesto simbólico de alianças de prestígio, de alianças e de prestígios diplomáticos. Isso era um recado muito claro para a geopolítica, que Inglaterra e Estados Unidos estavam juntos. E aí, eu fiz aqui uma metáfora colocando discurso dos rótulos, literalmente, que é a linhagem que foi escolhida dos vinhos, tudo manifesta um código de poder. Então, sempre ali com a alusão entre os Estados Unidos e a Inglaterra pertencente também ao território europeu. Trump não ingere bebida alcoólica, mas dentro ali da Waterloo Table, dentre 160 pessoas, ele era a exceção. E como o vinho não pode ficar de fora de um contexto de realeza como esse, ele foi literalmente a exceção. Se você não sabe o motivo que Donald Trump não consome álcool, se você não conhece, te convido a acessar o meu blog, daianecasal.com, que eu escrevi para o Mundo de Baco no ano passado, falando do vinho de Donald Trump e por que também que ele não bebe álcool. Então, fica aí a sugestão para você. Separei aqui essa frase do discurso de Trump que foi veiculada por uma imprensa portuguesa aqui, que somos como duas notas de um acorde ou dois versos do mesmo poema. Coloquei essa outra imagem aqui do jogo de xadrez, que é isso que é a geopolítica e as pessoas não conseguem compreender, como as sutilezas dizem muito. O vinho está sempre onde está sentado literalmente o poder. Isso que é importante você entender e compreender. Ele estando literalmente ligado com a decisão ou como objeto simbólico atrás dela.
Existem garrafas especiais que funcionam como um código, literalmente, de hieroglifo. E poucas pessoas conseguem lê-lo. Então, porque ela transmite pertencimento, dinheiro, tempo e linhagem. E isso funciona com esse código do poder do vinho desde a antiguidade até a atualidade. Nunca foi, essa bebida nunca foi uma simples bebida. Ela foi um instrumento de aproximação, um marcador de hierarquia, um veículo diplomático, um catalisador de decisões estratégicas e funcionou consistentemente e com a máxima eficiência simbólica durante já 8.000 anos, como símbolo de poder. Aqui eu finalizo essa apresentação, deixando esses 4 registros históricos e te presenteando com um material extra, onde eu preparei com cada rótulo que foi servido neste banquete tão especial preparado pela realeza, explicando o que cada rótulo comunicava, o que cada rótulo estava comunicando a tudo e a todos. Também, esse é um material que eu disponho dentro da comunidade Baco Valley. Se você não faz parte da comunidade, deixo aqui o link de acesso para você participar no WhatsApp da comunidade. E também você pode acessar através do Instagram baco.vale, que também tem um link na bio para você acessar a comunidade, ter acesso a esses materiais extras e também a conteúdos exclusivos. Também te convido a acessar o blog daianecasal.com, onde, para o mundo de Baco, eu redijo inúmeros artigos para que você possa crescer no universo da cultura do vinho. E por aqui eu finalizo esta apresentação. Espero que você tenha conseguido elucidar a compreensão desta vertente do vinho como símbolo de poder, mostrando esses fatos históricos que corroboram toda essa argumentação. Te aguardo aqui na próxima aula. Fica aí um desejo que você possa compreender melhor o vinho de todas as suas vertentes e tenha entendido hoje como ele funciona aí, como ele se símbolo, esse código de poder. Até a próxima aula. Tchau, tchau.